Muito bem, pessoal, agora são 9h07 nessa manhã especial aí de terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Como a gente havia mencionado anteriormente, eu tenho o prazer imenso de chamar diretamente do nosso estúdio de podcast os jornalistas Álvaro Pereira e Priscila Pimentel. E hoje a nossa convidada é ela, Franciene Paiva, vereadora eleita aqui na cidade de Coromandel. Álvaro, bom dia, é com você aí do podcast. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Nós estamos tendo a honra, o prazer de receber aqui no nosso estúdio de podcast a vereadora eleita Franciene Paiva. Ela foi a 5ª vereadora mais votada, uma votação expressiva. Ela teve 709 votos e a gente sabe que a eleição de vereador não é fácil, né? Cada voto tem que ser conquistado ali um a um, né? Num tete a tete, né? Numa conversa direta com o eleitor. Eu costumo dizer que a eleição mais difícil que existe é a de vereador. Bom dia, prazer em recebê-la aqui, Franciene. Bom dia, Álvaro, bom dia, Priscila, bom dia aos ouvintes da 97. O prazer é meu estar aqui para esse bate-papo, né? Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Franciene, eu estava vendo aqui o seu currículo, né? Uma vida dedicada à educação, né? Você começou como professor, ocupou funções importantes na rede municipal, depois na própria rede estadual de educação. Esse seu trabalho te credenciou, de certa forma, para ser secretária de educação durante a gestão do prefeito Fernando Breno, e você acabou saindo candidata a vereadora, né? Com muito sucesso. Como é que você define essa sua trajetória, né? Essa mudança da educação, da militância na educação para a militância política? Olha, Álvaro, quando eu recebi o convite, eu confesso que no início eu fiquei um pouco relutante, porque a minha família não é uma família de políticos, né? Nós temos mais pessoas técnicas que têm trabalhos mais comuns fora de política. Mas eu acredito e sei que a política, ela move a cidade, a boa política. Nós não temos o passeio sem a política, nós não temos a escola de qualidade sem a política, nós não temos a saúde sem a política. E para que a política aconteça, a gente precisa de pessoas que abracem a causa. Então, foi com esse objetivo que eu aceitei o convite e acredito que essa minha trajetória, né, na escola, como professora, como supervisora, como coordenadora, diretora do pré-escolar Gate-Botas, que eu fiquei 6 anos, depois como secretária, ajudou para que eu tivesse essa visão e para que eu percebesse essa necessidade e talvez esse comprometimento com a população, porque eu gosto muito de fazer a parte social, de estar ali, de estar ajudando, de colocar a mão na massa. E eu acho que isso contribuiu para que eu aceitasse esse convite e fizesse essa campanha junto aos demais colegas que estiveram também, né, nesse período aí de campanha eleitoral. E a gente pode reparar aqui a força da educação, né? Porque numa Câmara de 11 vereadores, nós teremos 2 vereadores agora comprometidos com a educação, né? Que é você e o professor Douglas. São 2 bons nomes, eu acredito, que se não fosse bons É. nomes, a gente não teria chegado à vitória. E quero complementar, Álvaro, que não só a classe de professor, mas de mulheres. A primeira vez que nós temos na Câmara 3 mulheres eleitas. É verdade. Então, verdade. a força feminina, ela também chegou. É verdade. Onde antes era culpado por maioria masculina, hoje a gente já tem uma expressividade feminina ali. É verdade. E a população mostrou que quer a mulher lá. E hoje né? Existe uma presença feminina muito forte na educação também, não é? Muito forte, muito forte. Vocês são maioria, Os né? nossos diretores, os nossos coordenadores, quase 100% são mulheres, né? A base é composta pelo público feminino. E isso mostra que a gente chegou para complementar esse meio masculino. Eu falo que a gente não sobrepõe de maneira alguma, mas a gente veio para fazer um complemento. Eu percebo que é cada vez maior a força das mulheres em todas as áreas, né? Quando eu comecei no jornalismo, o jornalismo era uma profissão de homens. 80% provavelmente dos jornalistas nas redações eram homens. E eu acompanhei essa mudança radical, né? Quando eu deixei Brasília e voltei aqui para a região, aconteceu o contrário. Hoje você entra numa redação, você tem 80% de mulheres e apenas 20% de homens. Isso é fantástico, realmente. As mulheres estão ocupando um espaço cada vez mais importante na sociedade. Me conta, como é que foi a sua campanha? Foi uma campanha assim de sola de sapato ou foi uma campanha também de internet? Você usou também os recursos aí da mídia digital?
Hoje a gente não desvincula uma coisa da outra, né? Acredito que um é o complemento do outro. Não existe uma campanha hoje só na sola do sapato, mas também não existe uma campanha hoje só nas redes sociais, sem o contato com o eleitor. Então, eu utilizei as duas coisas. Foi muita sola do sapato, muito sol a sol, muito. Você me disse que você, a sua família, né, daquela região do Santo Inácio, eu suponho que você tenha tido uma boa votação ali na região, né? E na zona rural também, em geral, né? Não foi só na cidade. Tive. Lá é uma localidade que os meus pais nasceram lá, foram criados, então eu tenho muitos familiares lá, é uma comunidade que eu tenho um olhar diferenciado, porque acaba que nós temos um pezinho familiar lá. Né? Eu tive uma votação muito grande, eu já quero aproveitar e agradecer a esses votos lá e de todos os outros que eu também tive. Graças a Deus eu tive votos em todas as urnas de zona rural, de distrito, de localidade, sabe, Álvaro? E eu acredito que isso realmente foi o trabalho feito na educação. A gente vai criando laços e a gente vai conquistando amigos e as pessoas vão conhecendo o trabalho e vão apostando na gente. Então, eu acredito que essa votação em quase todas as urnas é devido a isso. A esse reconhecimento de um trabalho prestado na comunidade já há 26 anos de professora. E me diga, qual foi o conteúdo da sua campanha? O que você colocou no seu programa como candidata a vereadora? Eu não vou fugir daquilo que eu vivo, que, aliás, é uma paixão que eu tenho na vida, que é a educação. Porque a gente fala muito que a saúde salva vidas, mas a educação também salva vidas. É verdade. Né? Nós não temos... Transforma vidas, né? Como salva e transforma. Né? Então, nós precisamos hoje, na cidade, por exemplo, de olhar para essa educação, para os nossos jovens, para cursos técnicos. Porque hoje nós temos muitos empregos, mas nos falta a mão de obra qualificada para aquele emprego. Nós temos, por exemplo, o agronegócio, que em Coromandel é muito forte, mas talvez falte uma mão de obra qualificada para aquilo ali. Olha, eu posso dar o meu testemunho, porque eu também tenho o pé na fazenda, né? E como é difícil hoje encontrar uma mão de obra qualificada para a zona rural. Né? Você tem as vagas e realmente não tem as pessoas qualificadas como você gostaria. O poder público precisa criar essas políticas públicas. Então, quando a gente fala em abraçar a causa da educação, não é somente a educação municipal, não é somente os meus colegas de trabalho, né, que eu tenho pessoas maravilhosas junto comigo, mas também esse público. Falta ainda ações para esse público. Nesse momento, você acha que é importantíssimo para Coromandel desenvolver cursos de formação profissional técnica, não é isso? Sim. Profissionais técnicos de nível médio, para qualificar essa mão de obra. E a Prefeitura firmou recentemente aí uma parceria com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Você acha que é por aí que a coisa pode evoluir? Acredito, porque nós temos 2 anos de FTM em Coromandel. Talvez as pessoas nem saibam como é que funciona esse instituto, como é que é isso. Eu acho que a gente precisa levar mais esse conhecimento. Então, a gente procurou, né, em Brasília, procuramos em Patrocínio e trouxemos. Né, hoje, a gente é do polo de Patrocínio. Nós temos lá os cursos técnicos de agronegócio, agropecuária, já começando com esses, pensando né, que a cidade ela hoje é movida pelo agro. Sem dúvida nenhuma. E nós já temos, para o ano que vem, o curso de assistente contábil. Então, o que a ideia nossa quando a gente trouxe o polo para cá? A gente fazer rotatividade de cursos para não saturar uma área e faltar em outra. Então, para o próximo ano, a gente... Foi uma obra sua como secretária de Educação, né? Você já estava antenada nesse sentido. E mais que isso, a gente ainda almeja trazer o polo para Coromandel. Porque quando a gente tem só o instituto igual nós temos aqui, que é o de Patrocínio, as receitas e as despesas são todas da cidade. Então, Coromandel hoje, a prefeitura hoje, arca com todas as despesas do instituto. Sim. Se nós conseguirmos o polo para cá, a gente consegue o recurso federal e com isso a gente consegue ampliar os cursos para os nossos, né, para a nossa sociedade. E recursos quando eu falo, de emendas ao orçamento. Sim. E quando eu falo ampliar, não é só para aquele adolescente que está terminando o ensino médio, igual eu tenho filhos que também estão terminando o ensino médio agora. Eu falo com propriedade porque eu vivencio isso dentro da minha casa, nessa necessidade. Mas também são para aquelas pessoas que já terminaram e ainda não estão fazendo uma graduação, ou fizeram uma graduação e não se encontraram na profissão ainda. Então, é para todo esse público. Então, quando a gente tem um polo, a gente tem mais possibilidades de ampliação. Então, a gente precisa correr atrás disso também. Sem dúvida. Bem, participa da nossa entrevista também a Priscila Pimentel, nossa repórter aqui da Gerais FM. Priscila.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Bom dia. Franciene. Desculpa a intimidade. É o hábito. Bom dia aos ouvintes da Gerais. Franciene, a diplomação é no dia 17 de dezembro. Mas eu já tenho observado a sua movimentação. Já te vi na Câmara aqui em Coromandel. Também vi que você esteve reunida em Uberlândia com a deputada Ana Paula Junqueira e o prefeito Odelmo, que são do PP. Então, eu imagino que você já começa 2025 trazendo novidades. A gente agora, nós estamos na fase de buscar parcerias. Então, esse é o momento de correr atrás, porque nós precisamos, para a nossa cidade desenvolver, Priscila, de verbas, de dinheiro, vamos dizer assim, né? Nós não temos uma saúde sem o financeiro para fazer cirurgia, nós não temos uma educação sem o financeiro para ampliar um projeto. Então, nós precisamos, enquanto legislativo, né, buscar essas parcerias. E a gente vai buscar isso através de deputados, através do federal, através do estadual. Então, nós precisamos agora formar essa base. Então, esse é o momento para isso, de conhecer e buscar essas parcerias. E eu percebo que os vereadores têm tido um papel importante no sentido de conseguir recursos fora, recursos federais, através de emendas de deputados, para beneficiar aqui o município, beneficiar Coromandel. Essa Câmara atual fez bem esse trabalho, né? Fez, brilhantemente. E você, pelo visto, já está se articulando também, né? Porque a Ana Paula é deputada federal pelo PP, provavelmente é mais uma deputada federal que pode ajudar Coromandel. Isso. A Câmara atual, pelo que eu conheço de Câmara, foi uma das mais ativas, proativas nessa questão de verbas. E isso faz com que o município cresça e que a população tenha mais recursos para a gente ir naquela demanda que realmente a população precisa. Então, esse é o momento da gente fazer essas parcerias, buscando essa ajuda para a nossa cidade. Vamos olhar para o nosso povo. Né? Agora, vamos falar um pouquinho também sobre a renovação da Câmara, quer dizer, essa Câmara que esteve tão presente com recurso, ela foi extremamente renovada. Dos 11 vereadores, apenas 4 conseguiram se reeleger. Como é que você explica esse processo, essa renovação? Confesso que foi uma surpresa para mim a expressividade de votos que eu tive. A gente entra na campanha, a gente entra acreditando e lutando para que a gente seja eleita, ninguém entra pensando que vai perder, mas foi uma surpresa para mim. Não é modéstia, não? Não, foi uma surpresa, sabe? Apesar da gente, né, estar já um bom tempo aí no serviço público, mas como foi a primeira vez que eu participei, a gente ficava naquela, onde é que estão esses votos? Como é que vai ser? Porque a gente não tinha essa noção ainda. Então, a todo momento, nós escutamos da população questão de renovação, as pessoas procurando algo a mais no político, né? Pessoas comprometidas, pessoas que têm visão, pessoas que querem fazer as coisas. Então, eu percebi muito e ouvi muito isso durante a campanha, o tempo todo. Então, eu acredito que essa vontade da população, ela foi provada na urna. Né? Eu queria tratar de um assunto aí que te interessa, está na área de educação, que são essas escolas em tempo integral. Eu vi muito candidato a prefeito prometendo escola em tempo integral em diversos municípios, inclusive em capitais, né? E eu tive o privilégio de estudar numa escola de tempo integral, quando eu fui para Brasília. Eu terminei aqui o ginásio de Coromandel e fui fazer o científico naquela época em Brasília. Estudei num colégio ligado à Universidade de Brasília. E eu me lembro que eu passava o dia todo no colégio e adorava ficar lá. A gente almoçava, inclusive, no restaurante da própria UNB. E isso fazia com que a gente já se sentisse meio integrado à faculdade. Por isso, a grande maioria dos alunos do CIEM, que era o colégio que eu estudei, passavam no vestibular e se tornavam realmente alunos da UNB, como foi o meu caso, graças a Deus. Existe essa preocupação também aqui em Coromandel de se ter escolas em tempo integral, em que os alunos possam passar ali o dia todo e receber uma educação realmente especial? A nível de ensino médio, é um projeto estadual, porque o ensino médio ele é da instância estadual. Sim. No municipal, nós temos educação infantil e temos ensino fundamental até o 9º ano. Na educação infantil mais específica, a gente tem o tempo integral, né? Nós temos turmas de tempo integral nas creches, porque o obrigatório do poder público é manter as crianças na creche de 0 a 3 anos. Sim. É o obrigatório por lei, né? Só que Coromandel, a gente também pega os meninos de 4 e 5 anos para fazer justamente isso.
Colocar o tempo integral para esses meninos na educação infantil. Isso é uma forma de apoiar as mães também, Sim. que às vezes trabalham, né? E Sim. podem deixar ali as crianças. Sim. Então, já é cultura de Coromandel ter o tempo integral para educação infantil. E a gente está fazendo projetos e tentando fazer melhorias nessa faixa etária de tempo integral da educação infantil. E temos também o tempo integral do ensino fundamental, que é de 1º ao 5º ano. Já tivemos de 6º ao 9º, mas não fluiu. Os meninos faltavam muito e acabou que o projeto não teve viabilidade para continuar. Então, hoje a gente tem até o 5º ano, o que ajuda muito as nossas famílias. Nós temos nas escolas maiores, ao todo são 7 turmas de tempo integral de 1º ao 5º. E está funcionando bem até o 5º ano. Está funcionando bem. As famílias são bem atendidas, as crianças entram às 7 e saem às 5. Né? Recebem almoço, alimentação nos 2 turnos. Então, é um projeto muito bacana. Interessante que eles podem fazer a tarefa da escola ali com vocês no tempo integral, né? Isso. Ô, Franciene, ainda falando sobre a educação, você, esse ano, eu vi que você fez um aulão de redação para o pessoal do Enem. Pode vir aí um projeto desse para os jovens de Coromandel? Eu tenho muito isso em mente, Priscila. Eu vivencio dentro da minha casa essa deficiência nessa área pelos meus filhos que... 3 fizeram o Enem já no 3º ano e uma treineira. Eu soube aqui que você teve 3 filhos gêmeos, Tenho. né? Você teve um desafio também como mãe dentro de casa. Olha, e que desafio, hein, Álvaro? Não foi pouco, não. Se a gente for conversar aqui, a gente fica umas boas horas falando sobre isso. Então, eu percebo que em Coromandel também entra na faixa de qualificação dos jovens. Então, a educação hoje, ela precisa ter esses olhares. As nossas escolas, nós temos professores maravilhosos, mas o currículo ele é meio engessado. Então, não dá para a gente fazer em sala de aula o que precisa ser feito com esses alunos. Não dá tempo. Eu te pergunto isso até como mãe, porque meu filho fez o curso com a Bárbara Marra, que é jornalista e é professora de português na rede estadual, né? Estadual e privada. E na rede particular. E fez uma grande diferença para ele, assim, até como forma de se expressar na vida. Então, esses aulões, eu acho que eles são fantásticos. E eu comecei a estudar essa área por causa dos meus filhos, porque é minha área, né? Eu sou formada em letras, então... foi uma área que eu descobri necessidade. Então, para ajudá-los, eu comecei a fazer cursos e faço até hoje. Já tem 1 ano e meio que eu já estou estudando essa área. E veio o convite para eu fazer um aulão com os meninos para poder levar um pouco mais de conhecimento para eles. E foi muito bacana. E a gente precisa pensar nesse projeto futuro. Vamos esperar que o resultado tenha sido positivo. Vamos esperar as notas. Eu já estou ansiosa para chegar a janeiro e ver o resultado das notas deles. Ô, Franciene, e essa nova Câmara, ela vem também com uma nova composição política, né? Pelo que eu pude perceber, o prefeito Fernando Breno vai dispor agora de uma maioria tranquila, não é, para administrar a cidade. Dos 11 vereadores, 8 pertencem à base do governo, né? Fica mais fácil trabalhar assim. Fica. E nós precisamos, para o desenvolvimento da cidade, para a população, Álvaro, o executivo tem que estar alinhado com o legislativo tem que estar alinhado com o executivo. Um não funciona sem o outro. É uma parceria. E essa parceria não é para política, é parceria para a cidade. Isso. Então, nós precisamos ver os projetos que são bons, questionar aqueles que, às vezes, falta alguma coisa para ser bom, e colocar em prática. E onde está a demanda da cidade? Então, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, se eles não tiverem essa harmonia para trabalhar, as coisas não fluem e a população não é atendida. Então, nós precisamos disso. E acredito que vai ser uma base boa e que vai dar ao Poder Executivo a possibilidade de executar esses projetos em prol da população de Coromandel. Eu percebo isso também. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar também vereadores eleitos pela oposição, ou numa posição independente, e todos nos disseram aqui que, acima de partidos e posições políticas, vão colocar o interesse de Coromandel, o interesse da cidade. Eu achei muito bom isso. O projeto deve ser Coromandel, né? Bem porque são os eleitores que nos colocaram lá. E nós querem resultados. Querem resultados e nós devemos uma satisfação a eles. Eu acho que se há uma coisa que a eleição municipal mostrou em todo o país, é que as pessoas querem resultado. Querem resultado. Não querem muita conversa, não querem saber muito de ideologia, não querem saber muito desse radicalismo esquerda-direita, querem resultado, querem melhorar a qualidade de vida delas. Exatamente. Né?
Exato. Elas estão bem pragmáticas e votaram sabiamente nessas eleições. Muito bem, Franciane, prazer enorme em recebê-la aqui. Nossos cumprimentos mais uma vez aí pelos 709 votos que você conquistou nas eleições. Eu passo a palavra para que você possa se despedir aí com um agradecimento aos seus eleitores. Eu quero agradecer muito a Deus, que me deu muita força. Não é um processo fácil. Ao longo do tempo, dos dias, a gente vai cansando muito, mas Deus nos dá força para finalizar. Quero agradecer as pessoas que estiveram comigo. Eu tive uma equipe muito bacana. Os meus colegas de trabalho, a minha família que abraçou, sabe, Álvaro? Assim, literalmente. Sem eles a gente não conseguiria. E seus ex-alunos também deviam fazer parte dessa equipe. Meus ex-alunos que eu encontrava na rua e falava, olha, vou te apoiar. Cada um fazendo campanha ali na família, né? Tive isso tudo. E agradecer aos 709 votos, as 709 pessoas que acreditaram no meu trabalho. Eu quero muito agradecer isso com o trabalho que eu quero fazer. E a gente vai estar lá para trabalhar não para os 709, nós vamos trabalhar para a população. A política acabou. Isso a política passou. Muito bem. Agora nós temos, daqui para frente, olhar pela cidade, não somente para as pessoas que nos apoiaram. Então, é com esse pensamento que eu vou para a Câmara e é com esse pensamento que eu quero trabalhar os 4 anos de legislativo. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Franciane, parabéns. Priscila, muito obrigado também. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao vivo nesta entrevista.